Há mais um ano para gastar, vocês sabiam disso? Vai ser o tema do nosso próximo encontro, né? As preparações espirituais para a metamorfose, né? Que é a evolução, a nova forma. Vamos ganhar mais um ano para gastar e para a nossa oportunidade de evoluirmos mais um pouquinho, né? Então, hoje eu escolhi um tema em continuidade a que nós estamos fazendo nesse trabalho, sobre as vidas passadas, né? E acho interessante fazer uma comparação entre o nosso parentesco genético, está aí a prova, os nossos queridos aqui com as filhas, com futuro pela frente, maravilhoso, e tudo isto nos fala, claro, indiscutivelmente, de uma herança genética, de um histórico. Mas, se vocês repararem bem, existe um outro parentesco, que a gente chama de parentesco cósmico. Na verdade, eu não sou quem criou isto, eu sou um bom transmissor, vamos dizer assim, das escolas dos mistérios do Antigo Egito e da Grécia, onde o próprio Platão, numa obra maravilhosa dele, entre todos que são, Fedro, ele fala de que nós temos duas origens. Uma dos nossos pais. Nossos pais são o veículo através do qual nós chegamos aqui, nessa passagem por este planeta. Portanto, devemos honrá-los e prestigiá-los, porque é grande o sacrifício que eles fazem para que possamos crescer, possamos nos consolidar e encontrar o nosso caminho. Mas, além dele, existe um outro parentesco, eles diziam, que eles chamavam o parentesco fílico em grego, que derivou a palavra filos, que mal e porcamente traduzem por amigo hoje, mesmo na Grécia moderna, que não tem nada a ver. A biologia manteve o significado original, filogênese, quer dizer, a filogênese é um parentesco íntimo, essencial, entre os aspectos genéticos dos diversos gêneros, espécies, etc., né? Então, ele dizia de que nós temos esses dois parentescos. Um é óbvio, na maioria das vezes, pelo menos, conhecemos a nossa história de origem genética, do pai e da mãe, pelo menos na maioria das vezes. Às vezes não sabemos disso. Às vezes, como é a história de Édipo, por exemplo, ele não soube quem eram seus pais. E outras vezes, que não são tão dramáticas, nós buscamos uma identidade e algo que nos impressiona. E não sabemos por quê. A Laíde agora falou há pouco, você é meu irmão cósmico. Nós nos conhecemos há mais de 40 anos e certamente em outras gerações, encarnações nos conhecemos, porque temos uma afinidade incrível. Ela foi minha aluna, quanto foi? O ano passado, não foi? Século passado, e bem longe, na verdade. Então, as nossas amizades, de verdade, elas se transformam em irmanações. Se usarmos esse conceito no sentido arcaico, há uma identidade. Os nossos mestres, não sei se vocês lembram na escola como era, né? Havia mestres que a gente se apaixonava imediatamente, porque falavam e diziam coisas que tocavam o nosso coração, parecia que nós os conhecíamos sempre. Outros que eram uma antipatia, e a palavra é correta, vem do grego, pathos, antipathos, simpathos, apathos, em grego, ficou na nossa língua, no nosso vernáculo, porém completamente corrompido, seu sentido original, simpático, antipático, apático, todas essas coisas que têm pouco significado. A raiz é pathos, pathos quer dizer paixão, em grego arcaico, que se tornou, na tradução latina, passio, daí veio passional, paixão e etc. É uma ironia que o pathos virou a essência da doença, né? Patológico. Mas isso é um outro capítulo, bastante irônico, da destruição das sociedades e dos conceitos, da maneira de viver das sociedades arcaicas,
que eram eróticas e míticas por excelência. Nós simplesmente tornamos o nosso conhecimento e nosso modo de vida muito laico, completamente desprovido do sagrado, né? De qualquer maneira, a questão fundamental é esta dualidade que os antigos admitiam, onde nós tínhamos algo que nos empatizava imediatamente e nos atraía, e coisas que nos afastavam. Não quer dizer que estejamos sempre certos, mas, por exemplo, este é um elemento fundamental na escolha da nossa parceira ou do nosso parceiro, por exemplo. Se não houver esse empático poderoso, o resultado será desastroso cedo ou tarde. Nas amizades, nessa atração cósmica que a gente fala, né? E em pessoas com as quais nós batemos os olhos e sentimos que sempre as conhecemos. Parece que veio dos milênios essa familiaridade. Isto é o significado original de philos. Em grego arcaico, filia significa esta irmanação. E a grande pergunta é: de onde veio? Parece que eu sempre te conheci, né? Esta familiaridade, a palavra família aí está muito correta, né? Uma família cósmica que nós estamos falando. Então, por isso que eu separei a questão das vidas passadas em dois parentescos, cósmico e genético. E, claro, todo o meu trabalho e dos antigos era este: encontrar nosso passado milenar, tanto genérico como cósmico. E é interessante que eu vejo muita gente procurando árvore genealógica, não sei o quê, e etc. E outros tantos fazem a famosa terapia das vidas passadas. Andou muito na moda isso, né? Com hipnose e etc. E eu vou lhes mostrar aqui que já falamos do encontro passado, vamos retomar. Não precisa de nenhuma hipnose, nada disso. Você conhecer o teu passado genético e cósmico é muito mais fácil do que você imagina. E basta que você se dedique a isso. Vamos falar de ambos e vamos entender o porquê que isso tinha tanta importância na antiguidade e por que nós não podemos resgatar hoje para a nossa maior compreensão de aquilo, usando o conceito arcaico, nossas empatias, nossas atrações cósmicas. Eu devo dizer a vocês que no século XXI estamos completamente embotados, né? Porque a nossa visão e nossa percepção se tornou extremamente empírica, racional e principalmente internacional do interesseiro, sabe? Eu só me comunico, só me aproximo de pessoas que possam ter algum interesse ou alguma vantagem para mim. Os demais nós tiramos. Nós não temos mais esta interligação cósmica com as pessoas e substituímos isso ou pela necessidade ou pela conveniência. Essa é a triste verdade. Então, nós temos que limpar essa área para a gente poder enxergar esse tipo de relacionamento. Mas vamos começar. O trabalho de terapia mística é isto, né? Tem que limpar esta área para te trazer de volta a estas suas irmanações genéticas e cósmicas. E vocês vão ver que mesmo nas genéticas nós erramos muito. Vocês querem ver a genética, por exemplo? O Michele com o Christian são irmãos de verdade. Eu vejo que eles são realmente irmanados. Agora, vocês sabem que isso não é o caso geral, né? Cá entre nós. Né? Essa história de família sagrada, para mim, é muito suspeita, tá? Tá cheio de família maldita por aí, tá? E depois a própria mãe, o pai, diz, mas não sei, parece que eles vieram de outros mundos. Um não tem nada a ver com o outro. Ou irmão e irmã, e eu vejo que um protege o outro. Agora eu vejo também irmão e irmã que só faltam se entrematarem. Irmãos, a mesma coisa, irmã, sabe? Relacionamento com os pais, quer dizer... Não é tão fácil determinar a nossa herança genética como tal. A herança genética, claro, você tem os pais, deve respeitar, mas a identidade entre pais e filhos é uma questão muito complexa. Os próprios pais que têm lucidez, e não são muitos, infelizmente, sabem que o filho, a filha, tem um destino próprio a cumprir. E que eles são veículos de verdade, mas eles são os pais iluminados, né? Quantas e quantas vezes eu não escutei aquelas frases batidas, porém assassinas, né? Aqui, eu não criei minha filha para ser bailarina. Já contei essa história várias vezes.
Aqui em casa não entram vagabundas, como se ser bailarino fosse ser vagabundo, entende? E como se ele pudesse se apropriar desta moça. E inúmeros exemplos vocês conhecem. Então, a questão é mais complexa do que nós imaginamos e merece uma reflexão mais profunda. Nós não podemos nos apropriar dos nossos filhos, como o Gibran Khalil disse muito bem. Teus filhos não são teus filhos, eles pertencem ao cósmico. Isso já é um grande momento. Educá-los sobre princípios universais é uma coisa. Agora, apropriar-se deles para que eles sejam os substitutos do meu fracasso é bem mais complexo, né? E vocês sabem o que eu estou dizendo. Mas vamos viajar um pouquinho sobre isso. Eu gosto desses temas porque permitem que a gente viaje no tempo e no espaço como se a gente não pertencesse a tempo algum. Essa, aliás, é a grande arte da vida. Vocês sabiam que essa conversa de envelhecer é uma balela, desde que você entenda que a grande arte na vida é você pertencer ao presente, passado, ao futuro e viajar por ele sem pertencer a tempo algum. Esse é o prazer de você sentir que não tem moderno, antigo, presente, tudo pertence ao sempre. Se você conseguir viajar assim, vocês não têm ideia de que prazer vocês vão sentir e como vocês vão se libertar dessa ideia de que o tempo está passando cada vez mais rápido. Oh, meu Deus, o que eu faço? Eu estou ficando velho, etc. Tudo isso é uma bobagem. Vamos lá. E esta é a bobagem, realmente. Aqui essa imagem que eu escolhi. Vejam que nós temos duas opções. Vocês podem perceber este homem cabisbaixo aqui, com a bengala, carregando a própria morte. Que é o que vai acontecer com a gente, de fato. O nosso corpo, aos poucos, vai se desfazer, vai se transformar nisso. Mas, olhem como eu falei, nosso corpo. Quer dizer, eu não sou meu corpo, então. Senão eu não conseguiria separar, não conseguiria aplicar o verbo no nós. É o pronome possessivo, como tal. Ou seja, eu me separo do corpo. Quem é esse eu que se separa do corpo, justamente? Este talvez seja o maior erro que nós cometemos na nossa materialidade. Nós confundimos nosso corpo com nossa espiritualidade. E aqui tem um conceito bastante interessante da gente refletir sobre isso. O dæmon e a metempsicose. O dæmon é um conceito grego, daí derivou a palavra demônio, infelizmente. Demonizaram o dæmon, como eu gosto de dizer. E a metempsicose. O dæmon vem da raiz dias, Deus. Deus. É algo divino e imortal que nos habita e que ao longo dos milênios retoma. Se vocês quiserem uma palavra mais moderninha disso e mais bobinha para isso, é nosso patrimônio genético. Bonito, né? Agora eu falei, é difícil, né? Demo, todo mundo acha que esse cara é maluco, mas fala patrimônio genético, todo mundo fica quieto, porque afinal de contas eu estou falando de acordo com a ciência oficial, né? Então, aí não pode... Embora ninguém sabe o que é patrimônio genético, de qualquer jeito, mas a gente fica quieto. Então, e metempsicose? Esta é a palavra original, o conceito original do voltar a viver, que os espíritas se apropriaram no século retrasado, século XIX, e falaram em reencarnação. Rebatizaram, entende? Ou como diria o Zé Simão, tucanaram a metempsicose, entende? Naquela época, né, que eles deram um nome mais metido para aquilo que já existia há milênios. Na verdade, nós estamos aqui encarando o mistério das vidas passadas com a teoria da reminiscência. Já vou explicar isso. Dæmon era, para o pensamento arcaico, um gênio imortal que nos habita. O gênio, a palavra, não tem que ser vista com o significado de hoje, tem que ser vista com o significado latino original, que é aquilo que traz, vocês nunca associaram, genus, genética. A genética primordial. Vocês sabiam que gênio quer dizer genética primordial? Perdeu-se esse significado, mas a semelhança linguística é evidente. Então, cada um traria dentro uma genética imortal, quer dizer que se repete. Vocês já vão ver onde chega isso. Que nos habita e reuniria todas as qualidades, virtudes, conquistas luminosas realizadas por nossa psique ao longo de todas as existências passadas.
Era, portanto, tudo aquilo de imortal que traríamos acumulado ao longo de nossas várias existências. Querem um exemplo menos metafísico? É a cara da mãe, igualzinha a ela. Ou puxou o pai, filho de peixe, etc. Isso nada mais é do que a repetição. Não que o pai tenha ou a mãe tenha, mas há um padrão cósmico que habitou a ele, ela e aos filhos, e que se identifica como tal. A gente tem conceitos, por exemplo, hoje é atávico, né? O menino se barbeia já do jeito igualzinho do pai, se igual adolescente. E assim por diante, ou tem o mesmo jeito de andar e assim por diante. Quer dizer, esses padrões, que são os gênios, agora vocês podem entender melhor, eles nos coabitam. Mas não quer dizer que a gente se reduza a eles, muito cuidado. E talvez aí seja o grande erro que a gente faz. Eu lembro que quando eu era jovem, eu vejo famílias muito tradicionais, a gente, filhos, mal tinha direito a ter nome próprio. Quando era apresentado a uma família, nessas reuniões chatas, vocês lembram? Insuportáveis, de jantares formais e não sei o que, etc., eles me chamavam de Victor. O meu nome é Victor David Salles, né? Eles chamavam o Salizinho. Eu queria morrer de ódio, eu queria estrangulá-los. Por que eu não tenho o direito de existir? Eu, como alguém. Era o Salizinho. E o meu irmão, que era o mais velho, era o Salizão, entendeu? E ele também ficava louco da vida. Quer dizer, isto era tradicional nas famílias europeias, entende? Você não tinha direito à vida própria, literalmente. A tal ponto se fazia a confusão entre os pais e os filhos, que não eram senão cópias, mini cópias, mais ou menos boas ou más, mas que tinham a obrigação de ser iguais aos pais, ponto. E durmam com um barulho desses, né? Então, isto aqui, na verdade, foi muito mal entendido. E antes era aquilo que nós traríamos acumulado ao longo de nossas várias existências. Então, no lugar de eu me esforçar para fazer esse jovem perceber o que ele tinha dentro de si, de suas qualidades, de sua herança, de sua natureza, que ele carregava ao longo dos milênios, eu simplesmente o anulava, a começar pelo nome, pela ausência de nome próprio, e eu faria uma cópia, uma mini cópia, que tem que ser melhorada. Para melhorar tem que ficar mais igual ao pai, mais igual à mãe. Portanto, havia o quê? Uma destruição da identidade de antemão. Vocês querem outros exemplos? Vocês lembram na escola o ódio que era? Número 1, número 7, número 14. Eu, que era Vitor, ficava lá no final, número 40, 41. Era um ódio mortal. Isso aí. Eu tinha inveja do Antônio, entendeu? Inveja porque ele era logo o primeiro. A professora percebia, porque quando chegava no número 40 não estava enxergando nada. Entende? Nós estávamos reduzidos ao limbo. Estas são as ironias de que nós somos mero instrumento material. Mas aqui está a chave, a teoria da reminiscência, que é aquilo que nós nos lembramos, aquilo que faz com que a gente se ilumine, se a gente tiver essa chance, e consiga encontrar a si próprio. Porque a teoria da reminiscência é bem clara na tradição arcaica grega, em Sócrates e Platão. A verdade é que nós nascemos esquecidos. A verdade é que a questão fundamental sempre é quem sou eu. De onde eu vim e o que faço aqui. Qual é a minha natureza, a minha essência. Não é fácil eu descobrir o que eu tenho, não só ao longo das vidas passadas, no interior do meu ser, o que eu consigo reunir? Virtudes, qualidades, conquistas, o que eu sou, afinal? Que mistério é esse que faz um se tornar um cantor, o outro um arquiteto, outro ter uma qualidade de vida única, diversa do outro, e assim por diante. Esta unicidade, este mistério, de onde é que ele vem? Então vamos agora pensar um pouquinho nessas duas coisas. Lembre-se da palavra genos, gênio, tá? Gênio imortal. Aqui nós temos algo bastante conhecido, hoje, graças aos microscópios eletrônicos, conseguimos ver o que é isso, um cromossomo, com aquelas espiraizinhas que contém a memória genética, não é? E aqui nós temos aquilo que se chama memória cósmica.
parece uma galáxia, né? Parece um sistema mais complexo, iluminante. Por que isso? O átomo também não é muito diferente disso, tá? O núcleo representa mais ou menos isso, o próton, e aqui nós temos uma imagem que seria os lugares prováveis onde o elétron estaria. E, na verdade, não está em lugar algum, ele está em lugares possíveis, é até onde nós conseguimos chegar. Mas também a galáxia é assim. Olha que interessante. Só para deixar vocês de cabelo em pé. A memória genética, encontramos o enigma das propriedades físicas, características psíquicas e espirituais, no infinitamente pequeno, porque em cada espiral dessas estão dezenas de milhares, centenas de milhares de padrões genéticos aqui. Isso é pura biologia, isso é pura microbiologia, microgenética que nós chamamos. E lá está, no infinitamente pequeno, moldados imensos complexos do chamado vida, que é o que vai moldar nós da espécie humana, mas cada um de um jeito, né? Cada um não só fisicamente diverso, mas sim com buscas, desejos, propriedades, características únicas. Fica aqui o convite metafísico. Como é que eu vou achar aqui no infinitamente pequeno o meu talento para o piano? Ou o vozeirão do Michele, por exemplo, entende? Como que diabos que esse infinitamente pequeno produziu aquela válvula dele? Ele tem um vozeirão maravilhoso, vocês já ouviram cantar aqui, imagino, né? Entende? Ou o talento da psicóloga, ou o talento daquela grande quituteira, sei lá. Como é que como é que eu vou destrinchar essa questão, entende? De onde é que veio isso? Não é só da forma, da aparência que eu estou falando. Um é mais narigudo, outro menos, e assim por diante. Vocês estão percebendo que, na verdade, isso aqui deve muita explicação para nós. Eu ainda tenho muita dificuldade na genética em entender como que esse infinitamente pequeno gera um talento infinitamente grande. Como é que eu vou explicar um Beethoven aqui, hein? Vocês podem me ajudar? Como é que eu vou explicar um Einstein? Eu vou explicar até as diferenças de personalidade. Uma pessoa é taciturna, a outra é muito alegre, dada, espirituosa. Há meninas que você vê, e é encantador, você vê uma menininha, 2, 3 anos, já dançando como se fosse uma bailarina. Ela trouxe, e parece mesmo, parece que ela já sabe certos passos, fica encantado com isso, né? Com essa espontaneidade, essa graciosidade. A outra, a mãe já faria, ela vai me dar muito trabalho, ela é totalmente sedutora. Ela já sabe que está pronta para levar no bico todos os homens, e vai levar. Ela tem essa característica. Onde que eu vou achar essa característica nela? Fantasia que não é, porque ela vai causar estrago, vocês podem ter certeza, entende? Como é que eu vou explicar isso aqui? Onde está? Onde estão esses padrões? Outros ainda, mais intrigantes ainda, vamos falar só de coisas lindas, tem aquele menino que não vê a hora de meter a mão, causa estrago na escola, e não é por causa do pai ou da mãe, não. Ele tem uma índole muito agressiva. Então o outro é uma doçura de pessoa. De onde trouxe isso? Outras e tantas características que moldam aquilo que vamos chamar de personalidade, que são esses conjuntos. Eu estou falando só de características psicológicas. Mas temos características físicas também. E não basta dizer, o pai era altão, ela saiu grandona. Isso tem peso. Mas quantas vezes os pais não têm só a surpresa, que são de estatura mediana, nasce um Zé Coqueiro, entende? Chega a 1,90 m. Ou ultrapassam os pais. Só falar de características físicas. Ou outros que dizem, dá para desconfiar se esse filho é meu mesmo, né? Às vezes não é mesmo, né? Mas muitas vezes nós ficamos espantados com as alteridades. E mesmo que a gente possa ver traços comuns, existe uma coisa indiscutível, ninguém nasce idêntico a ninguém.
mesmo univitelinos. Com o tempo, eles começam a ganhar características diversas. Então, outros que têm até propriedades raciais, de ser mais longevos, menos, mais propensos a doenças, tudo isto, então, é um enorme caldeirão de complexidade dessas estruturas. O fato é que nós não conseguimos mostrar, provar definitivamente que uma alteração aqui, causa uma alteração de personalidade tal. Estamos longe disso. E mais, vou dizer, mesmo que a gente provasse, a coisa é muito mágica. O que é que tem aqui dentro dessa química que causa um Beethoven? Já pensou se eu conseguir descobrir isso? Fazer uma fábrica de Beethoven, você já pensou? Fantástico. Como é que eu conseguiria chegar até aí? Aí nós entramos num outro aspecto aqui. Na segunda aqui, se percebe a relação entre o químico e o cósmico. Seguindo os mesmos padrões, dos átomos até as galáxias. Tudo que nós possamos imaginar que existe, nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. Até as galáxias, os átomos. Tanto é que a gente brinca em física quântica que tem átomos jovens e átomos velhos. O átomo jovem segue o padrão do adolescente, ele é instável, ele gosta, o átomo, por exemplo, do urânio 235, ele adora, tem 235 elétrons em volta, eles adoram pular de camada para camada e criam uma bagunça tremenda. E a pior das bagunças é a fissão nuclear. Aliás, as bombas atômicas se baseiam nessa instabilidade juvenil do átomo. O átomo de hidrogênio, que é um único elétron girando em volta, ele é estável. Ele é dificílimo de você tirar ele do centro, provocá-lo para sair da órbita. Ué, e nós não somos assim? Quando a gente é jovem, não é espevitado? Conforme vai amadurecendo, não vai... Tá certo que tem variações, tem gente que custa bastante, né? Mas outros, a maioria... há uma tendência a uma estabilização até que se chega à chamada segunda lei da termodinâmica, que é a inércia, que é que é chamado caos, mas que quer dizer o absolutamente frio, o absolutamente inerte como tal. Então, vejam que nos dois casos nós temos esta lei aqui, nascer, crescer, amadurecer, envelhecer e morrer. Isso também nasce, cresce, desenvolve e morre. Mas como que ele morre se ele volta e se multiplica? Este cromossoma pode estar no espermatozoide, pode não estar, e num óvulo. Como é que isso aqui conseguiu se multiplicar se morreu, hein? Como é que ele se lembra? Que diabo de memória é essa? Vocês estão vendo que a teoria da reminiscência está na genética? Ela também se lembra das coisas. E ela é a prova cabal de que não existe vida individual. Mas isso é transmissível pelo bem ou pelo mal, desde as doenças transmissíveis, a herança, a famosa herança genética, né? Que é a transmissão desses padrões que permanecem. Agora eu vou fazer a grande pergunta. Onde é que está essa memória? Do ponto de vista humano, comum, a minha memória está aqui no meu cérebro, pelo menos o que diz a neurologia, né? Mas onde está a memória aqui? E aqui, nas galáxias, nos planetas e no cósmico, que os antigos chamavam, até os planetas e as galáxias têm uma psique cósmica e têm memória cósmica, porque eles seguem o mesmo padrão de reprodução. A física moderna nos mostra isso, o que é um quasar, o que é a estrela nova, ou como é que ela envelhece, como é que ela explode, elas são as mesmas linhas, a formação das galáxias, das estrelas, dos planetas, tudo segue exatamente o mesmo padrão. Eu já fiz vários DDDs e não tive resposta, não adianta, não atende o telefone, descarga indireta para Deus é um problema, não responde. Mas vocês estão vendo de que a distância entre o cósmico e o genético são muito menores do que vocês imaginam? E de que esta ideia de voltar a viver está muito mais presente, inclusive na genética, do que a gente imagina?
Porque já me perguntaram, você fala de coisa genética, significa a coisa certa. E coisas, voltar a viver, é coisa metafísica, coisa meio misticismo, né? E, na verdade, as duas são farinha do mesmo saco. Nós estamos indissoluvelmente presos a este padrão. No caso aqui, isso é um padrão X, que é o cromossomo masculino, Y o feminino. Mas todos eles seguem este formato. Este formato pertence à memória cósmica e ele se repete infinitamente dentro das suas variantes. Portanto, isto aqui é um padrão cósmico, isto aqui é outro padrão cósmico, absolutamente idênticos. Observem também que esse círculo é a marca registrada aqui, tudo é espiral. Tudo é formado de círculos para espirais. E todos eles vão seguir esse mesmo padrão. E é incrível que terminou a morrer, volta a nascer. Terminou a morrer, volta a nascer. O nosso corpo humano, já disse, é bom repetir, em média, a cada 120, 160 dias, troca toda a sua matéria orgânica. Toda! E nós continuamos mais ou menos os mesmos, né? É claro que com o passar das décadas aparecem sinais assim inconvenientes para a maioria das pessoas, mas você continua. Roberto, Antônia, Margarida, José, todos continuamos com essa identidade. Qual é o padrão que sustenta isso? Como é possível que isto aconteça? A não ser que eu tenha Alzheimer e tal, não reconheço mais ninguém, etc. Mas, enquanto isso acontece, o padrão se repete. As células trocam toda essa matéria e continuam fazendo as mesmas funções. Células do coração não se misturam com células do pulmão. Elas têm funções e características próprias, e assim por diante. E nós continuamos os mesmos. O mais incrível é isto, né? O cara pode trocar todas as células, vai continuar chato do mesmo jeito. Ou vai continuar sendo a pessoa talentosa, ou quem quer que seja. Então, isso nos coloca frente a frente uma questão que não se trata de misticismo. Trata-se, sim, de nós termos o desafio de compreendermos estes ciclos cósmicos que se repetem ao nosso padrão e ao padrão cósmico como tal. Eros, princípio motor cósmico, já dizia Hesíodo, no 8º século a.C., une dos vermes as galáxias, dos vermes aos planetas. Por que Eros, princípio motor cósmico? Einstein quis dar uma demais, assim, elegante, e disse que isto é o princípio universal da gravitação, que é o que atrai, que permite que a gente continue em órbita, essas coisas todas, né? Acho que os antigos eram mais inteligentes neste caso e mais românticos. Falavam, o princípio universal é Eros mesmo, sabe? Que atrai tudo e mantém tudo em universo. É a mesma coisa, só que um fala de um jeito mais aceito oficialmente pela ciência e o outro fala do jeito mais aceito pelo nosso incorrigível romantismo. E é isto. Então, vamos tentar entender esta permanência aqui, que vai além da nossa vida individual. Pela reprodução, vamos dizer, sim, mas a nossa reprodução o que é? É uma fabricação desta memória cósmica que passará para as gerações e assim por diante e criará novos padrões, como tal. Então, aqui nós temos dois desafios: a psique individual e a memória. A teoria da reminiscência e esta memória multimilenar que se repete. Vocês nunca imaginaram que a memória tivesse um papel tão importante, né? Até porque na escola a gente achava uma coisa muito chata ficar decorando coisas, e com razão. Não tem coisa mais chata de ficar decorando coisas. Não estamos falando dessa memória. Estamos falando daquela memória que nos atrai e que faz com que tudo que nós olhamos para o universo nos fascine e muitas vezes até mesmo a gente diga, nossa, mas eu sempre achei que eu conhecia isso. Vocês nunca tiveram essa sensação? Parece que eu te conheço. Parece que eu já estive nesse lugar.
famoso déjà vu que falam, né? No sua familiar, de repente. Eu vi aquela pessoa lá e já logo imaginei, eu conheço esse tipo de gente. Olha essa frase, como pode ser perigosa, mas pode ser reveladora também, né? Padrões cósmicos. Isomorfismo, falam os cientistas, né? Formas idênticas, padrões de formas que se identificam como tal. Aliás, a ciência da forma é fantástica nisso, em reproduzir padrões de forma que nós nos impressionamos ou que nós identificamos e assim por diante. Nós temos uma memória. A ideia antiga era essa, que os homens já teriam vivido como um puro espírito quando contemplaram o mundo das essências. Isso é completamente platônico. Que nada mais são do que formas essenciais e primordiais e determinam as possibilidades da vida. Vejam só, formas essenciais e primordiais. Aí me perguntam, esses mitos são invenções. Não são invenções, são padrões cósmicos. Nós que passamos por eles muito antes da gente existir, eles já existiam. Da mesma maneira que o padrão nascer, viver e morrer já existia muito antes da gente. Não precisou da gente para inventar a morte. Pelo contrário, somos produtos do nascimento, vida e da morte. A estrutura da paixão, por exemplo, ela pré-existe ao homem. O mito nada mais faz senão de descrever as imensas variações da paixão. E não só da paixão, do rancor, da raiva e tantas outras formas, padrões que se apresentam e que nós apenas lhe damos uma linguagem acessível a nós. Não por acaso os antigos diziam os mitos são as linguagens dos deuses, mas nós traduzimos essas linguagens em formas humanas. Vejam, o mito tão conhecido do Narciso, que virou até carne de vaca, né, Lelissa? Lugar comum hoje em dia, pelo amor de Deus, né, virou assim mania universal, né? O narcisismo tomou conta no seu pior sentido. Mas o mito do Narciso, ele apenas retrata uma condição universal de excesso de amor próprio, que na verdade se transforma em ódio, porque o narcisista de verdade ele odeia a si próprio, tanto ele odeia que ele busca um ideal dele que ele não é, e vende uma mentira para os outros. Quem não viu isso? Quem não sabe disso? Quem não tem uma angústia perante a morte? Quantos e quantos mitos não existem em torno disso? Sendo Sísifo um dos mais preciosos, ele tentou dominar a morte, ele tentou aprisionar, porque veio buscá-lo, né? Como veio um dia buscar a gente também, né? E quis escapar. Ele era muito inteligente e sagaz, ele gostava de boa vida, bons vinhos, boas mulheres, enfim, essas coisas, a vida não estava a fim de sair. E aí quando a morte veio buscá-lo, ele disse, não, pera um pouquinho, calma, eu já vou, mas senta, vamos tomar um vinho antes, né? Porque para que ter essa pressa, afinal de contas, né? Ele era bom de bico, né? Aliás, esse padrão bom de bico conhecemos também, é outro arquétipo, como Jung sabe muito bem esses arquétipos, que são padrões universais. Bom, conversa vai, conversa vem, ela tomou uns 2, 3 cálices de vinho, começou a ficar meio tonta, e ele não perdeu o tempo, aprisionou a morte, enfiou lá num baú e tchau, e foi lá continuar curtindo a vida dele todo gostosão, com as lindas ninfas que ele tinha e etc. Só que aconteceu uma coisa interessante. Aí, o submundo de Hades, que era o mundo dos mortos que iam lá para se purificar e voltar a viver, começou a esvaziar, ninguém morria mais. E Zeus foi comunicado. O Hades foi lá e disse, mas no nosso tratado era que você ficava no céu, eu aqui cuidava aqui, como é que vai ficar vazio? Que papo é esse? Bem, aí ele foi ver e viu que era Sísifo, não teve dúvidas, fulminou imediatamente. Morreu. E aí ele foi para o Hades. Aqui vem uma questão fundamental do voltar a viver, por isso eu estou mencionando a história de Sísifo. Quando chegou na frente do Hades, a esposa dele, a juíza infernal, Perséfone, obedecendo às ordens de Zeus, o condenou a permanecer eternamente no Hades. Porque ao contrário da nossa visão de paraíso, de inferno, etc., que é, você ficou bonzinho, vai no céu ficar tocando harpa, não é assim a nossa ideia? Idiota, por sinal, né?
Acho muito mais interessante o inferno, com aquelas... Sabe como é que é? Com um bom churrasco ainda por cima. E com aquelas dançarinas deslumbrantes, então nem se fala. Bom, mas ele o condenou, e esse é um ponto fundamental, a permanecer no Hades. A rolar uma pedra morro acima, e que quando ela chegasse ao topo do morro, ela caísse de volta. E de novo, e lá iria permanecer. Isso é um ponto-chave para a gente entender a questão de voltar a viver. O Hades era um local de purificação, tanto é que Dante Alighieri copiou o inferno de 9 níveis para purificar do fogo ígneo. Para que você deixasse toda a sua parte mortal, o ferro alquímico, o chumbo alquímico, e somente o genus, o ouro, que eles chamavam, que nada mais é do seu padrão genético na nossa conversa de hoje, e no padrão, na visão biológica de hoje, para você levar de volta para o astro-guia, porque eles acreditavam que nós dos astros viemos e dos astros retornaremos, para vestir um novo corpo, com o seu genus, com a sua energia de ouro primordial, e voltasse a viver. Ele perde esse direito. Comentando isso, Sócrates, com Platão, num diálogo, ele diz, pois é, a alma, a imortalidade da alma não é líquida e certa, é árdua conquista. Tem que merecê-la. Voltar a viver muitas vezes para evoluir aqui, de modo que, esta é a essência, você possa continuar a evoluir recordando cada vez mais. Sísifo perde esse direito. Perde o direito de evoluir. Ele estaciona no ir e vir. Ele não pode voltar a viver. O eterno retorno, como Nietzsche diria. Muito bem. O mito do eterno retorno, que o Messias Eliade tem uma obra-prima da literatura mítica a respeito disso, exatamente. Nós temos que voltar para poder evoluir. Esse é o sentido do cromossomo, vai das espirais. Retorno, evolui, retorno, evolui. É por isso que nenhuma obra de arte sai do nada. E nós também não saímos do nada. Existem padrões cósmicos multimilenares que não estão meramente na genética, são cosmicamente presentes, por isso que se coloca, os sentidos despertam na alma as lembranças adormecidas. Lembrar é conhecer. Esquecem de tudo quando se tornam prisioneiros do corpo e têm o desafio de recordar para continuar a evoluir. É uma pena que nós, na modernidade, nascemos esquecidos e continuemos esquecidos. O recordar é viver, essa recordação do lembrar, é que permite esta evolução contínua. Então, nós temos que parar de nos olhar meramente como substâncias químicas, onde tudo se responde por uma farmácia, se vocês quiserem, ou um coquetel. Eu vejo com ironia essas pessoas que acham que só de comer coisa saudável vão ficar saudáveis. Coitados, não tem noção de como estão viajando na maionese. Confúcio já alertava. Isso não é o que você come, você é como você vive. O comer é uma consequência, é um detalhe da sua vida. Claro que você deve cuidar da sua saúde, mas o seu objetivo não é cuidar do corpo. O corpo só cuida para não dar trabalho. O teu objetivo é este, é o voltar a viver. É como se preparar para isto. E sem entrar na sua memória cósmica, vai ser difícil. Vamos aqui, deixa eu ver se está certo, né? Entender agora a questão da forma. Com o Deus das metamorfoses, dos sonhos e do imaginário. A chave de Confúcio foi muito interessante, né? E o Sísifo é uma revelação dolorosa para nós. Subir e descer a pedra, em linguagem psicanalítica, nós chamaríamos de repetição compulsiva. As manias são exemplo disso.
Qualquer mania tem o objetivo de retirar energia do ego para poder paralisá-lo. Retirada gradual de energia de modo a paralisar o ego. Temos vários nomes para isso. Procrastinação, mania de limpeza, manias e mais manias para te fazer apenas repetir compulsivamente a mesma coisa sem sair do lugar. Isso quer dizer a forma que não evolui, a forma que estaciona. Mas de que forma eu estou falando? E que Deus é esse? Todo mundo se lembra de Morfeu como o vou cair nos braços de Morfeu, né? Vocês já ouviram essa expressão, não ouviram? Que é uma expressão tola, errada, porque ele não é o Deus do sono. O Deus do sono é hipnos, daí vem hipnose, etc. Morfeu, daí derivou a palavra forma, trocaram o M pelo F, vocês já viram, os latinos eram disléxicos, eles trocavam o M pelo F. Ficou metamorfose, aqui está certo, morfé, forma. Mas nós falamos forma, não falamos morfé, como é em grego no original. Deus da forma, Deus dos sonhos do imaginário, é aquele que dá evolução. O que é a forma? Meio ponto na nota de quem responder. É só a aparência? Ou é aquilo que nos faz evoluir ou nos alerta? Os que têm experiências com os sonhos poderão responder isso com muita tranquilidade, né? Eu tinha um professor que dizia assim, quando a gente não entende os sonhos, acha a nossa vida muito organizada e os sonhos uma bagunça. Quando a gente começa a entender os sonhos, a gente vê que bagunça é a nossa vida e como os sonhos nos revelam as coisas, né? Então, isto é justamente as formas que vêm e nos convidam a uma reflexão sobre o nosso estágio, nossa condição e assim por diante. Morfeu é, então, o Deus do imaginário, aquele que nos permite recriarmos-nos. Não pode haver evolução sem você nascer, viver, amadurecer e morrer aqui mesmo várias vezes. Vocês não falam assim, nossa, estou vivo de novo agora. Quando a gente tem um novo amor, por exemplo, né? A gente não renasce, não sente uma energia que parece, que flutua. E quando separa, não parece que é a morte, não é? É um luto, não adianta dizer que não. Quando, nossa, após anos de esforço, consegue uma etapa na nossa vida, a gente fala, olha, uma nova etapa, é a forma de dizer, terminou e agora vamos renascer novamente. Seja pela alegria de nascer um filho, seja pela alegria de você conquistar a sua vida de uma outra forma, de você recriar-se. Vejam, a palavra recriar é ótima, né? Precisa de imaginário. Quantas e quantas vezes nós dizemos, eu preciso largar a mão. O famoso, aquele chá mágico. O chá mais mágico que existe, vocês conhecem ele? Chá pra lá. O chá pra lá é o chá maravilhoso. Encerra, esquece. Para de remoer esse passado. Terminou, terminou. Com essas piores formas. É rancor, vingança, não conseguir perdoar. Isso é um atraso terrível de vida. Nos prende, nos trava, paralisia do ego. Não precisa ser só mania, não. Isso paralisa profundamente. E quando você toma esse chá mágico maravilhoso, você quer que tudo, como dizia o Roberto Carlos, né, que tudo mais vá para o inferno, né? Quero que você, nunca me esqueça a música, quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno, né? A gente até brincava, dizia que ele era o rei da breguice, né? Eu acho mesmo, mas em todo caso, outra história. Mas essa palavra é muito boa, né? Quer dizer, o famoso quero que tudo morra atropelado, recomeçar a vida, saber que gastou. O Fernando Pessoa tem uns poemas deslumbrantes a respeito disso, de saber que quando está na hora de não vestir mais a roupa velha.
E não é a roupa velha, tipo assim, só não posso gastar, vou comprar roupa nova lá no shopping. Não é disso. É a roupa velha interna que a gente tem que se livrar para poder renascer. Se nós não renascemos, não caminha a vida. Agora, para isso, precisa ter coragem, esforço e imaginação. Sem imaginação, a gente não se recria, né? E é interessante, já repararam isso? Que quando vocês acham que tudo está perdido, parece que do nada reaparece. Morfeu introduz os sonhos imaginários em nossas vidas. E é principalmente aquele que cria as formas que comandam a vida e tudo que existe cósmico em nós, dos seres das galáxias. As formas. Vocês já podem perceber, o universo é feito de formas circulares, por exemplo. E não adianta de conversa do atrito, porque, pelo que me consta, no espaço sideral não existe atrito. Porque essas formas são assim. Estes princípios das formas estão em todos os seres. Estas leis são mais do que universais. E são elas que determinam o voltar a viver como tal. Agora, é muito interessante vermos como dentro do imaginário nós podemos renascer. Nada mais triste que você se fechar e dizer, eu sou o que eu sou. Pois é, já morreu, só você não foi avisado dessa passagem. E aqui nós entramos agora no segundo capítulo, a nossa visão de inconsciente, por oposição a tudo isso, oposição aparente, né? Porque isso nós conhecemos, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, mas não conhecemos isso que nós estamos falando hoje, inconsciente e cósmico. Aqui nós temos dois grandes gênios, Freud e Jung. Os dois desenvolveram o inconsciente pessoal e logo em seguida o inconsciente coletivo foi uma ampliação. É aonde nós chegamos. Mesmo em Jung, ele não pôde se atrever a falar em vidas outras que não a individual, porque ele estava preso à academia, se vocês quiserem. Ele estava preso a esta visão, a nossa história individual, e não a nossa história cósmica. Vejam que interessante, todos nós podemos falar a nossa história individual. Quando a gente vai no psicólogo, no analista, etc., a gente fala da nossa história, né? Tudo que nós podemos falar. E a partir daí a gente espera que nosso analista vá explicar ou nos ajudar a entender por que você é medroso, que você tem aquele tique, papai batia em você, mamãe era brava, ou então deu muita moleza para você, por isso você é muito manhoso, chora por qualquer bobagem, entendeu? Você vem com muita frescura e etc e tal. Essas são as nossas compreensões, aliás, muito oportunas. Mas dificilmente a gente ultrapassa e entra, por exemplo, na terapia junguiana, o grande avanço foi esse, de que nós seguimos arquétipos, padrões são além da gente, né? A gente brinca, né? Eu falo, por exemplo, o Michele é um napolitano escrito, entendeu? A Laída é outra italianona, de marca que eu conheço bem. A natureza, e isso é arquetípico de cada um, a forma de ser, né? A gente fala em sangue latino, fala desses padrões, que são arquetípicos, mas nós dificilmente avançamos além e tentamos entender nossa natureza maior e cósmica, nossas irmanações. Este é o desafio que nós temos pela frente. Muito bem colocado por Joseph Campbell, ao falar sobre isto, inclusive mencionando Schopenhauer. Schopenhauer tem uma frase fantástica que diz assim, se você me perguntar, se um asiático nos perguntar o que é a Europa, eu lhes direi que, olha, século XIX isso, que a Europa é aquele pedaço do mundo ocidental que tem a incrível idiotice de achar que nós temos uma única vida e que nós só temos a história da nossa civilização. Não perca tempo. E Joseph Campbell respondeu muito bem a isto. Esta história individual é o limite da nossa consciência e impede que alcancemos o sentido maior da nossa existência e do nosso inconsciente.
Nós estamos desligados da consciência cósmica e do inconsciente cósmico. Nós resumimos nossa história ao nosso passado individual. E não permitimos que ele passe nem ao plano interindividual, precisamos de uma cultura enorme, que Jung teve a grande ousadia nisto, e muito menos conseguimos recuperar a tradição mítica, mágica e espiritual das tradições antigas, onde nós somos parte de uma história universal, como tal. Estes são os males do individualismo, e não da individuação, como Jung observou muito bem. Esse é o grande desafio que temos. Vamos ver isso na segunda parte, vamos fazer um intervalo agora.